Mirassol 1-0 para cima do Grêmio. O Grêmio recentemente se reforçou bastante, contou, por exemplo, com a estreia do Arthur nessa partida, estreia do Noriega jogando em casa, mas não adianta nada você contratar, você investir, trazer novos jogadores, comprar arena, melhorar o gramado, se o seu técnico é o Mano Menezes. O Grêmio não jogou absolutamente nada, fez mais uma atuação muito ruim. Um primeiro tempo onde foi equilibrado, é verdade, não foi nem um atropelo do Mirassol, não é para chegar e falar o Grêmio foi humilhado pelo Mirassol, mas a gente não pode se acostumar com ver o Grêmio toda hora perder, ainda mais em casa. E é incrível como o Grêmio não consegue fazer um único jogo bom. Pode pontuar, pode empatar, pode vencer do Galo em Minas, pode empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas é incrível que pode até pontuar, mas sempre joga mal, cara. É inacreditável até hoje o Mano Menezes ser o técnico do Grêmio. Enfim, o gol da partida é na base da bola aérea, uma jogada na reta final do primeiro tempo, um gol besta. Começa com uma falta besta do Arthur, que pode reclamar o que for, mas foi falta. O Arthur dá o bote, não precisava. O jogador do Mirassol não iria pegar a bola. É uma falta burra, ponto. É uma falta burra. Mas não deixa de ser falta. Assim como no último jogo do Brasileirão, onde a gente empatou contra o Flamengo, foi um pênalti burro do Ayrton Lucas, mas não deixou de ser pênalti. E aqui foi a mesma coisa. O Arthur pisa no pé do jogador do Mirassol, foi falta, por mais que tenha sido uma falta besta. A marcação não acompanha a jogada, o jogador do Mirassol cabeceia, a bola vai na trave. O Noriega, que fez uma grande atuação, mas acabou dando uma posição legal para o Alisson, né? Atacante ex-Vila Nova, ex-Bahia, e que está aí nesse time do Mirassol. E aí ele consegue empurrar para as redes. Um gol que é até questionável, tá bom? Eu sei que é critério de linha de impedimento, e muita gente pensa que a linha de impedimento tem o VAR, então não vai errar. Mas acaba que quem mexe nas linhas ainda é o ser humano, não é um impedimento semiautomático ainda, só a partir da temporada que vem. Então, assim, pode ter sim tido um erro humano ali. Eu, a princípio, vendo a imagem, achei que foi a mesma linha, mas depois, quando foi vendo o traçamento das linhas, aparentemente o Alisson estava um pouquinho à frente. E aí no computador deles lá apareceu como não impedimento. Algo questionável, mas não muda o fato do Grêmio ter feito mais uma atuação ruim e ter perdido justamente por conta desse gol. Para o segundo tempo, o Mano Menezes muda, né? Ele começou com o Dodi e o Cristaldo, junto com o Cuejar e o Arthur, e eu acho que essa melhora que pode acontecer do Grêmio daqui para frente passa muito por esses dois volantes, o Cuejar e o Arthur, com características muito parecidas de controlar o jogo, às vezes, principalmente para o Cuejar, faltou ser um pouquinho mais objetivo, então às vezes poderia forçar uma bola um pouquinho mais à frente, ele opta por cadenciar a jogada, valorizar a bola, mas a partir daí rodar a bola e não dar em nada, sendo que quando ele acelerasse a jogada poderia surgir algo perigoso. Então assim, os dois conseguem controlar o jogo, quando o adversário não está mais numa intensidade tão grande, como foi no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo os dois começaram a conseguir distribuir o jogo, mas às vezes falta essa objetividade, principalmente para o Cuejar. É, a utilização do Dodi mais aberto até faz sentido para você conseguir dar o ritmo de jogo para o Arthur, conseguir utilizar o Cristaldo mais aberto pela esquerda. Dessa forma utilizou o Alisson encostando no Bright White, mas não produziu nada. Algumas das estatísticas aqui, o Grêmio até deu 15 finalizações, sendo 5 a gol, mas chances perigosas eu não me lembro de nenhuma, cara. Eu acho que a chance mais perigosa foi um chute cruzado do Marlon ainda no primeiro tempo, e que no rebote o Cristaldo debaixo do gol consegue finalizar a bola em direção à lateral. Né? A fase do Cristaldo é horrível. O Grêmio e o Mano Menezes, inclusive, conseguiu errar uma substituição, inclusive. Né? Ele tira o Alisson e coloca o Pavão, onde provavelmente, que ele mesmo, inclusive, lá falou que não era para isso acontecer. E não é um erro da arbitragem, depois mostraram, o papelzinho estava com o número do Alisson. Então alguém do Grêmio ali errou na hora de passar a informação para o árbitro. E não é a primeira vez que o Mano se envolve em polêmica com troca de jogador errado. O jogo que causou a demissão dele no Fluminense, justamente na estreia do Brasileirão, foi justamente assim, onde ele tira o Serna com 15 e 20 do primeiro tempo, porque ele escalou errado, cara. Então, assim, o Mano Menezes não tá nem mais conseguindo acertar a substituição, cara. Talvez não seja nem o Mano, mas o conjunto do Mano Menezes, os auxiliares, enfim, não tá dando certo. O Grêmio não rende, cara. O Quinteiros foi demitido porque tomou um 4-1 do Mirassol. O Mano Menezes foi lá e perdeu em casa pro Mirassol. Você tomar 4-1 e você perder de 1-0, no fim das contas dá no mesmo. A questão é que não é um placar elástico. Eu já comentei aqui sempre sobre o Mano Menezes. Vai ser muito raro a gente ver o Grêmio ser goleado. Tanto é que a única goleada no comando do Mano Menezes
foi aquela para o Cruzeiro, num ambiente de muita pressão em que o Cruzeiro não tira o pé. Fora isso, a gente dificilmente vai ver o Grêmio ser goleado mesmo. É uma postura retranqueira. Se você parar para ver, o Grêmio quase sempre está com muitos jogadores na defesa, só que quase todos marcando mal, né? O mais inacreditável para mim foi os laterais direitos. Tanto o João Pedro quanto o Gustavo Martins com uma postura defensiva horrível. O João Pedro estava andando, antes de ele ser substituído, né? Os caras trocando passe na posição dele, e ele voltando andando, olhando os caras passarem na frente dele, enfim. Uma postura bem ruim, inclusive, do João Pedro e do Gustavo Martins. Mas não é só isso, é um Grêmio mal treinado no geral. Nem eu falei aqui no início do vídeo. Não adianta nada você se reforçar, trazer bons jogadores, trazer o Arthur, trazer o Carlos Vinícius, trazer o Marcos Rocha, trazer o Noriega, reforços que vão agregar muito para o Grêmio, já dá para sentir essa evolução no meio de campo com o Arthur, na zaga com o Noriega, a presença diária quando o Carlos Vinícius joga, por sinal, não jogou, né, nessa partida. Enfim, ele estava a princípio relacionado, acho que deve ter se machucado, não sei, né, porque não consta aqui no banco de reservas. Mas enfim, não dá pra gente falar, faltam opções no elenco. Do Mirassol sobra, né? Porra, o ataque dos caras era Negueba, Christian, Renato e Alisson. É um elenco que é encorpado, é um elenco que tem 2, 3 peças boas por posição, mas não tem nenhum jogador diferenciado. É porque realmente o trabalho do Rafael Guanais é muito bom. Inclusive, seria interessante tentar trazer ele. Provavelmente ele recusaria, mas não custa nada tentar. Inclusive hoje, é um fato, vale mais a pena você estar no Mirassol do que no Grêmio. Isso é algo a se repensar, né? Olhando para o tamanho do Grêmio, não poderia ser assim. Enfim, para mim o grande ponto o Grêmio é muito mal treinado. É um técnico retranqueiro, um técnico atrasado. Quando o Renato saiu, era para trazer alguém que fosse evoluir o Grêmio. Hoje o Renato renderia mais do que o Mano. Já é sinal que o Grêmio parou no tempo, né? Enfim, para mim o grande problema é sim o técnico. Eu sei que é padrão no futebol falar a culpa é do técnico, mas dessa vez a culpa é do técnico, porque não é um cara que tá mal, é o time inteiro que tá mal. E chega no momento decisivo, o Grêmio se resume em Pavon cruzar a bola de qualquer jeito pra área e o Kiko Oliveira tentar resolver sozinho. Assim a gente não vai chegar em lugar nenhum e o Grêmio tem que mudar. Mudou já em questão de arena, mudou em trazer reforços, agora falta mudar o técnico e trazer algum técnico bom, algum técnico corajoso, que é o que sobra para esse time do Mirassol e falta para esse time do Grêmio. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.